Se você sofre com ansiedade, provavelmente já tentou de tudo para se controlar. Controlar pensamentos. Controlar emoções. Controlar reações. Controlar o que pode acontecer. E, no começo, isso parece lógico. Se eu conseguir me controlar, eu vou ficar bem. Mas, com o tempo, algo estranho começa a acontecer. Quanto mais você tenta se controlar, mais difícil tudo fica. Os pensamentos aumentam. As sensações ficam mais intensas. A ansiedade parece mais presente. E isso gera frustração. Por que você está se esforçando? Mas o resultado é o oposto. E aqui está a virada central desse vídeo. O problema não é que você não se controla o suficiente. É que você está tentando controlar coisas que não são controláveis. Existe um fenômeno muito estudado na psicologia. Quando você tenta não pensar em algo, você pensa mais. Não posso pensar nisso. Não posso sentir isso. Isso precisa parar. E, imediatamente, aquilo ganha mais força. Isso acontece porque sua mente entra em um estado de monitoramento constante. Ela precisa verificar o tempo todo se você está conseguindo controlar. E, ao fazer isso, ela mantém exatamente aquilo que você queria eliminar. Esse é o paradoxo do controle. Tentar controlar diretamente experiências internas faz elas crescerem. Quando um pensamento desconfortável aparece, a reação automática é: não quero pensar isso. E você tenta empurrar ele embora. Mas a mente não funciona assim. Ao tentar suprimir, você ativa o mecanismo de checagem. Isso ainda está aqui. E, com isso, o pensamento retorna. Mais forte. Mais frequente. Mais carregado. Isso não significa que você está piorando. Significa que você está usando uma estratégia que não funciona para esse tipo de experiência. Não são só os pensamentos. As emoções também entram nessa lógica. Você tenta se acalmar rápido. Não sentir ansiedade. Eliminar o desconforto. E isso cria uma relação de rejeição com o que você sente. Mas emoções não são botões. Elas não obedecem comando direto. E, quando você tenta controlá-las à força, acaba aumentando a tensão interna. É como tentar empurrar uma bola para baixo da água. Ela sempre volta. O estoicismo traz uma distinção essencial. Existem coisas que você pode controlar e coisas que você não pode. Você não controla pensamentos que surgem, emoções que aparecem, sensações do corpo, mas controla suas ações, suas escolhas, sua direção. E isso muda completamente a abordagem. Você para de tentar controlar a experiência interna e começa a focar no comportamento. Tentar se controlar o tempo todo cansa muito. Você fica hipervigilante, se observando o tempo todo, tentando ajustar tudo internamente. E isso gera um estado constante de tensão. Como se você nunca pudesse relaxar. Porque sempre tem algo para monitorar. E isso, além de cansativo, alimenta a ansiedade. Quando você tenta controlar tudo, começa a se observar demais. Estou ansiosa? Isso está aumentando? Vou perder o controle? E isso te desconecta do presente. Você deixa de viver a experiência e passa a monitorá-la. E, quanto mais você observa, mais encontra coisas para se preocupar. Existe um medo muito comum aqui. Se eu parar de tentar controlar, vou perder o controle de verdade. Mas isso é uma confusão. Soltar o controle interno não significa agir impulsivamente. Significa parar de tentar controlar o que não depende de você e focar no que depende. Na ACT, a proposta não é controlar pensamentos e emoções. É mudar a relação com eles. Permitir que estejam ali, sem tentar eliminar, sem reagir automaticamente.
Isso não é passividade. É estratégia. Porque reduz a luta interna. Você não precisa eliminar pensamentos ruins, nem parar de sentir ansiedade. Você precisa parar de entrar em guerra com isso e começar a viver, mesmo com isso presente. Quando você começa a considerar a ideia de parar de controlar tudo, uma sensação aparece quase imediatamente: insegurança. Como se, sem esse esforço constante, algo ruim fosse acontecer. Isso não é fraqueza. É condicionamento. Ao longo do tempo, você aprendeu que tentar controlar te dava uma sensação de segurança, reduzia momentaneamente a ansiedade, te fazia sentir preparada. Mesmo que, no longo prazo, isso piorasse tudo. Então, quando você pensa em soltar o controle, o cérebro interpreta como risco. Como se você estivesse abandonando uma proteção. Mas aqui está o ponto central. O controle excessivo não é proteção real. É uma sensação de proteção. E abrir mão disso gera desconforto justamente porque você está saindo de um padrão conhecido. Não porque está fazendo algo errado. Pode parecer contraditório, mas é exatamente isso que acontece. Quanto mais você tenta controlar, mais medo tem de perder o controle. Porque, no fundo, você começa a acreditar que, sem esse esforço constante, você não daria conta. E isso cria uma dependência. Você não confia mais na sua capacidade natural de lidar. Confia apenas no seu esforço de controle. E isso é frágil. Porque você nunca consegue controlar tudo. E cada pequena falha reforça a ideia de que você está por um fio. Mas, quando você começa a soltar esse padrão, percebe algo importante. Você não estava à beira de perder o controle. Você estava presa tentando manter um controle que nunca foi necessário. Um dos maiores motivos do controle excessivo é a forma como você enxerga seus pensamentos. Você trata pensamentos como se fossem verdades, alertas, sinais importantes, e tenta controlá-los por causa disso. Mas pensamentos são apenas eventos mentais. Eles surgem, mudam, desaparecem. Nem todo pensamento precisa ser seguido. Nem todo pensamento precisa ser corrigido. Nem todo pensamento precisa ser levado a sério. Quando você muda essa relação, a necessidade de controle diminui. Em vez de tentar mudar o que você pensa ou sente, você pode observar: estou tendo esse pensamento. Estou sentindo isso agora. Sem julgamento imediato. Sem tentativa de corrigir. Sem urgência de resolver. Essa mudança parece pequena, mas muda completamente a dinâmica. Porque você sai do papel de quem luta e passa para o papel de quem observa. E, nesse espaço, o controle perde força. Muitas vezes, a luta maior não é com os pensamentos. É com o corpo. Coração acelerado. Respiração alterada. Tensão. Desconforto físico. E a reação automática é tentar normalizar isso rapidamente. Mas o corpo não responde bem à pressão. Quando você tenta controlar a força, a tensão aumenta. Quando você permite, ele regula naturalmente. Isso não é imediato, mas é consistente. Se você não vai mais controlar tudo, então o que faz? Você direciona a sua vida por valores. O que importa para você? Que tipo de vida você quer construir? E, mesmo com pensamentos e sensações difíceis, você age nessa direção. Isso é liberdade prática. Não esperar se sentir bem para agir, mas agir mesmo sem se sentir bem. Enquanto você tenta controlar tudo, existe uma luta constante. Você contra seus pensamentos. Você contra suas emoções. Você contra seu corpo. E isso nunca termina. Porque não existe vitória definitiva. Sempre vai surgir algo novo. Mas quando você para de lutar, algo muda profundamente. Você deixa de tentar vencer
e começa a coexistir. E isso reduz drasticamente o sofrimento. Um dos maiores ganhos desse processo é a confiança. Não uma confiança baseada em controle, mas baseada em capacidade. Eu consigo lidar com isso, mesmo sem controlar tudo, mesmo sem prever tudo, mesmo sem eliminar tudo. E isso é muito mais sólido. Quando você reduz o controle excessivo, algo acontece. Você começa a viver mais. Porque sobra espaço. Menos tempo monitorando. Menos energia lutando. Menos atenção presa em si mesma. E mais presença. Mais ação. Mais vida real. No final, a grande mudança é essa. Você percebe que segurança não vem do controle total. Vem da confiança na sua capacidade de lidar. Você pode sentir ansiedade e continuar. Pode ter pensamentos difíceis e não reagir. Pode não controlar tudo e ainda assim estar bem. E isso é liberdade. Não a ausência de desconforto, mas a independência dele.